o mercado até chegou a se animar, né, com esse anúncio do cessar-fogo temporário entre os Estados Unidos e o Irã, devolvendo parte desses ganhos. Mas essa fragilidade do acordo, gente, é que coloca esse otimismo em xeque, especialmente depois dos ataques, né, de Israel ao Líbano e subsequente o fechamento do Estreito de Hormuz, como a gente acabou de mostrar para vocês, que não teve normalidade ainda sendo retomada por lá. A gente vai entender também melhor essas movimentações da commodity com o Eberaldo de Almeida Neto, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, que já está aqui comigo. Eberaldo, meu querido, muito bom dia para você. Bem-vindo sempre aqui à nossa programação, Eberaldo. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Eberaldo, a gente vê ainda uma certa persistência nesse patamar mais elevado do petróleo e mesmo diante de uma notícia de um cessar-fogo, naquele primeiro momento, com certa euforia, devolvendo boa parte, né, dessa pressão desses ganhos em cima do petróleo, o mercado ainda se estabelece muito mais próximo aos $100 do que o que a gente tinha antes, né? E mostrando que qualquer novidade vinda dessa região do Oriente Médio traz ainda muita pressão sobre esse preço, essa cotação do barril do petróleo. O que mais está pesando agora nessa situação? E depois a gente já ter passado aí, né, um mês desde quando tudo começou, é ainda essa questão da falta de combustível, risco de fluxo, risco de oferta, que ainda pesa mais nesse preço? Ou realmente é essa questão da guerra entre os países e, no final das contas, a falta de tratativas diplomáticas para resolver essa solução? Eu vejo o problema assim, em dois pontos bem distintos. Um é a questão mais imediata, que a gente falou, a dificuldade de passar pelo Estreito de Hormuz, onde passa aí 20% da demanda de petróleo mundial e 20% também da demanda de gás. Tem plantas grandes de gás próximo ali da saída do Estreito de Hormuz, de Ras Laffan, que são plantas criogênicas e que abastecem o mercado, principalmente o mercado europeu, depois da guerra da Ucrânia, onde o gás russo passou a ter restrições de ser consumido na Europa. Então, ali é um problema que eu vejo mais de curto prazo. Agora, o maior problema que eu vejo aí são problemas de médio e longo prazo, que são as instalações que foram afetadas. Então, mais de 40 grandes instalações, né, nesse processo, desde da produção até o carregamento. Então, você tem toda a parte logística de petróleo, você tem essas plantas criogênicas, de 14 plantas, 2 foram atingidas. E esses equipamentos, essas plantas, são plantas sofisticadas, você tem um sistema de controle sofisticado, cabeamento para todo lado. Então, quando incendeia e você perde, o refazimento ele demanda um tempo longo. Se são afetados equipamentos que têm longo prazo de entrega, é mais complicado ainda, porque não adianta ter dinheiro. Se fala hoje mais de 100 bilhões de dólares de investimento que tem que ser feito para recuperar a infraestrutura lá. Mas não adianta você ter só o dinheiro e não ter a disponibilidade de equipamento. E a outra questão que eu vejo crítica é mão de obra especializada, né? Tem que se atrair mão de obra especializada. Alguns países lá trabalham com 90% de imigrantes na sua população, e obviamente na população economicamente ativa o reflexo é similar. E um ambiente de guerra, um ambiente de insegurança, ele afugenta as pessoas, ele não atrai. Então, assim, esse problema de médio, longo prazo, mão de obra qualificada para ir para lá, e equipamentos que a gente chama de long lead items, que são os itens que demoram um tempo maior. Por exemplo, uma turbina, né? Tipo uma turbina de avião, mas ali ela joga o gás para gerar o empuxo no avião, mas nas instalações industriais você coloca uma outra turbina de potência, né, que vai ser girada com esse gás que é expelido pela geradora de gás. E isso toca um compressor, esse compressor é que vai movimentar esse gás. Toca um gerador que vai gerar energia numa planta. Esses itens, o tempo de entrega quase dobrou em relação ao normal lá atrás, por conta da grande demanda em data centers, que também é um grande demandador. Você tem que ter energia 24/7 ali o tempo todo para as máquinas funcionarem e serem refrigeradas. Então, assim, você vai entrar numa competição, num momento de mercado difícil e com instalações destruídas. Então, o Estreito de Hormuz tem essa restrição, o Irã continua exportando petróleo. No primeiro mês de guerra, aí que começou em 28 de fevereiro, o Irã exportou uma média de mais de 1.800.000 barris por dia, a média do ano passado foi 1.500.000. Então, os navios que o Irã está utilizando para exportar continuam saindo.
Alguns países, como Índia e China, têm o beneplácito do Irã para os navios passarem. Obviamente que são navios que desligam os transponders, então esses surveillance, esses sistemas que têm de supervisão acabam não pegando esses navios, conforme você noticiou muito bem, Uhum. porque já é praticado aqui na Venezuela há muito tempo. Então, de certa maneira, tem um suprimento muito abaixo do normal, o movimento é muito abaixo do normal. Os países se estocaram, principalmente a China, então coisas de curto prazo se conseguem resolver. Agora, a minha preocupação é médio e longo prazo. Pois é, Eberaldo, e é justamente olhando para esse médio e longo prazo que eu quero entender se, do seu ponto de vista, você acredita realmente numa volta da normalidade dessa região do Estreito de Hormuz, né? Voltando a ser esse importante fluxo, né, logístico que a gente sempre teve no mundo. Por que eu te pergunto isso? O Irã encontrou no Estreito de Hormuz não apenas um instrumento militar, virou aí praticamente um ativo de negociação econômica, né, agora para o Irã. E eles claramente já entenderam o quão importante eles terem essa carta na manga. Até antes da guerra, a gente não tinha essa coisa de pagar um frete ou pagar alguma taxa para poder transitar pelo estreito. Afinal de contas, a gente está falando de um estreito que é totalmente diferente, como aqui no Canal do Panamá, onde você tem realmente ali uma infraestrutura para isso. Ou seja, a gente está diante agora de um novo sistema logístico pressionado pela geopolítica, né? E mais, até que ponto realmente há uma possibilidade real disso voltar a ser como era antes da guerra? Você acredita nisso? A novidade, uma novidade ruim que aconteceu agora, é que o Irã ele ultrapassou um determinado limite, né, como se diz lá na Rússia, ultrapassou o Rubicão e atacou, inclusive, instalações de países vizinhos e países que até mantinham uma relação amistosa. Pegar os Emirados Árabes Unidos, tem vários iranianos morando lá, inclusive pessoas ligadas ao regime que moram lá e que usavam o próprio Emirados para poder exportar petróleo iraniano que estava sancionado. Então, tinha uma relação amistosa. Depois do que aconteceu com o ataque indiscriminado aos países vizinhos, a situação complicou bastante, porque uma instalação de petróleo, um produto inflamável, gás, petróleo, derivados, refinarias, áreas de transporte, são áreas totalmente vulneráveis, como navios petroleiros. O navio petroleiro, o telespectador entender, ele é como se fosse mais de 3 campos de futebol de comprimento, na largura de um campo de futebol, e que se move lento naquela área que está cheia de produto inflamável. Então, é um alvo muito fácil. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que a questão fica mais completa e vai ser introduzida o que a gente chama de uma herese no processo. Eu acho que a gente estava num período sobreofertado de óleo, produção crescente em várias áreas não OPEP, aqui no Brasil, Guiana e outras áreas, mas agora eu acho que a gente vai enfrentar um patamar um pouco mais elevado do que a gente viveu antes da guerra. Tentando localizar o Brasil nessa história toda, né? Bom, o Brasil vive um momento bastante singular, porque enquanto de um lado a gente tem muita pressão em cima do preço dos combustíveis, por outro lado a gente também tem um aumento expressivo das nossas exportações de petróleo. Acabou de ser a balança comercial e a gente viu isso, que impulsionado inclusive pela demanda chinesa. Como equilibrar esse paradoxo nesse momento desse ganho externo extra, né, com o custo doméstico, sem distorcer tanto o mercado interno? O Brasil é um exportador líquido de petróleo, né? Apesar de depender de importação de derivados, né? A nossa capacidade de refino não atende ao mercado nacional, é uma capacidade implantada há muitos anos, investimento novo não entra, e a história mostra que se você não tem um ambiente de negócios que estável, né? Onde haja uma segurança jurídica, não haja intervenção em preços, o mercado corre o risco e investe. No Brasil, o histórico foi de intervenção em preços, como foi em outros, né, tem sido em outros países sul-americanos, e aí afugenta investimento. Então, a gente tem esse problema com relação a derivados. Com relação ao petróleo, como a gente é exportador, o Brasil está entrando mais divisas com esse aumento do preço do petróleo. E o governo ganha mais, não só como um acionista controlador que detém uma parte significativa das ações da Petrobras, como o governo é um grande sócio de toda a cadeia do petróleo, né? Há campos de parceria, campos de cessão onerosa, que o governo pega mais de 70% da receita líquida daquele campo. Então, o governo ele ganha mais.
Se ele ganha mais, e essa receita era uma receita provavelmente não prevista, porque ninguém previa essa guerra há 2, 3 meses atrás, o governo passa a ganhar mais. Como utiliza esse dinheiro, aí é uma questão que os agentes públicos têm que decidir, né? Porque o Brasil é carente em várias áreas, aí tem que ver se subsidia alguma área, se aplica esse dinheiro em outra área, é uma questão dos agentes públicos decidirem. Perfeito. Eberaldo de Almeida Neto, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, meu querido, muito obrigada. Boa sexta-feira para você e até uma próxima. Para você também, um abraço. Até mais.